Deus continue nos ajudando enquanto nós meditamos aqui na palavra. Apocalipse 9, verso 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. O Espírito Santo foi solto. Deveríamos fazer como diz a Bíblia: não entristeçais ao Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mas, assim como estavam presos esses 200 milhões de cavaleiros, que diz o irmão Branham que isto são demônios, 200 milhões, e foi preso por quase 2000 anos, e foram soltos sobre os judeus, quando Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann estavam contra os judeus. E ali tinham 200 milhões de demônios matando aqueles homens, porque eles também, os seus pais, rejeitaram a Deus lá atrás, quando o Messias estava em carne, Deus em carne. Eles rejeitaram. E agora, em 1939 a 45, eles pagaram o preço daquilo que eles pediram. Caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos. E sobre eles caíram no ano 70, com Tito, general romano, que matou judeus também naquele ano 70. E agora, em 1939 a 45, nós temos também esta destruição dos judeus que eles tinham pedido, e sobre nossos filhos. Esses de agora eram filhos daqueles lá de trás. Filhos porque tinham a mesma natureza, pensava da mesma forma. Eles rejeitaram o Messias lá atrás, e aqui também eles estavam pagando o preço porque eram filhos deles, e assim como a natureza passa de um para o outro, aí estava passando também para estes filhos judeus que pagaram o preço. Nós só queremos falar mais sobre o Espírito Santo. Se vocês quiserem aprender mais um pouco, leia a mensagem do profeta, A Festa das Trombetas, que vocês vão aprender mais. Eu quero apenas focar mais sobre o Espírito Santo. Foi solto, porque ele foi preso também, mas agora foi solto. Assim como aqueles demônios ficaram presos por quase 2 milênios, mas foram soltos sobre os judeus. Mas o Espírito Santo também estava preso durante todo esse espaço das eras. Ele não podia trabalhar da forma livre, senão em apenas alguns que davam lugar para ele. E até que agora, no final, com a mensagem do entardecer, o Espírito Santo foi solto. Bom, 179, a Festa das Trombetas. Vamos estudando o que diz nosso profeta. Enquanto este grupo aqui embaixo tem 2.000 presos no rio Eufrates, e foram presos por 2.000 anos,
Também essa igreja tem preso o Espírito Santo por aproximadamente 2000 anos, sob o martírio ali atrás e sob essas eras da igreja. Foi preso não no rio Eufrates, mas na porta de credos e dogmas, pois o Espírito Santo não pode operar na igreja por causa dos sistemas feitos pelos homens, mas ela será liberada, ela voltará. É isto que a Bíblia diz. E os dois se encontrarão no terreno de batalha, e Lúcifer e Miguel outra vez, como no princípio. Bem, vamos prosseguir aqui neste pensamento sobre o Espírito Santo foi solto. Ele tem de ser solto sobre o seu povo. Você deve ser o povo no qual o Espírito Santo tem sido solto. Você pode recebê-lo, você dá lugar para ele entrar, você não prende o Espírito, certo? Você prende a Satanás, mas não o Espírito. O Espírito você libera para ele trabalhar em sua vida, para operar. Agora, não é operar só sinais de cura, de bênçãos naturais. Você está liberando o Espírito Santo operar em você através da palavra. A palavra estava presa, mas ela foi solta. A palavra e o Espírito são um. Então, se a palavra estava presa, o Espírito estava preso. Mas logo foi solto também. O parágrafo 205 desta mensagem à festa das trombetas. O irmão Branham diz: o Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos, mas terá que ser solto na hora do entardecer, na mensagem da hora do entardecer. Agora, todos nós sabemos que a mensagem da hora do entardecer foi a mensagem do profeta, quando ele estava pregando sua mensagem para soltar o Espírito Santo sobre a igreja, porque o sistema denominacional prende o Espírito Santo e não o deixa trabalhar conforme o cumprimento da palavra. E a gente tem que deixar o Espírito trabalhar conforme a palavra se cumpre. É como você vê que William Branham, como profeta de Deus, com o meu livrinho, profetizou, anunciou para nós todos estes mistérios. Em 1963 a 65 foi um período do ministério de Jesus Cristo como Filho do Homem no profeta William Branham. Mas o que o povo tem aproveitado? Nada. Eles aproveitaram a primeira etapa, a cura, a segunda etapa, discernimento, mas a terceira etapa, que foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, eles não aproveitaram. Então, o que aconteceu? Eles não comeram o livrinho. Deus, por sua graça, nos deu a oportunidade de poder comer este livrinho. Isso não quer dizer que somos entendidos, não. Não, nós comemos. Isso não foi para a cabeça, isso foi para a alma. Nós comemos o livrinho, porque a noiva come, a esposa come. Se o 7º anjo come, nós também comemos, porque nós fazemos parte do 7º anjo. Ele é o último eleito e nós fazemos parte deste último eleito. Ele teve o ministério de revelar toda a palavra, e nós, como noiva de Cristo, temos o ministério de comer toda aquela palavra revelada, que é o livrinho, e profetizar outra vez a povos, reis, nações e línguas. Se você não faz isso, você prende o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi solto depois que ele foi preso de 65 até o ano 2000. Ele foi solto outra vez, para que a igreja pudesse agora regozijar, não com a primeira e segunda etapa que nós já tínhamos,
mas com a terceira etapa, que foi a abertura da palavra, a terceira puxada, conforme o próprio profeta pregou nos ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então, o que está acontecendo conosco? O Espírito Santo foi solto sobre nós. Sim, foi por isso que nós soubemos que a era terminou para o Cordeiro sair do trono e vir no 7º anjo e revelar sua palavra e bradar como leão, em Apocalipse 10:3. Você pode ver que isso já foi o cumprimento, porque ele bradou como leão porque já tinha vencido o seu prazo de cordeiro. Ele venceu o período de cordeiro, de graça, de misericórdia, de bondade, e agora quando ele manifestou como leão, em Apocalipse 10, você tem que notar que Apocalipse 10 não é cordeiro. Apocalipse 5 é cordeiro. Mas o livro está cerrado. Apocalipse 10, ele é leão. Leia para você ver Apocalipse 10. É quando o anjo forte desce do céu, que é Cristo, e pisa com o pé direito no mar e com o esquerdo na terra. Isto é, ele está pisando nos Estados Unidos, na terra, se materializando para poder trazer esta mensagem para nós. Devemos ser agradecidos a Deus pelo que Deus deu. Mas cadê que o povo comeu? Nós não sabíamos nada até o ano 2000. Não sabíamos nada desta revelação dos selos, do último eleito ter entrado, do Cordeiro ter saído do trono, da era de Laodiceia ter terminado. Eu sei que as pessoas, elas vão para perguntas e respostas e vê que o irmão Brana diz que não terminou Laodiceia. Esta é a era que vivemos aqui do lado de fora, que expulsou a Jesus, mas nós não estamos nela mais. Nós já saímos dela. Por isso que ela terminou para a abertura dos selos. É isso que o irmão Brana ensina desde a mensagem à brecha. Ele mostra que a era terminou para poder revelar os selos. Leia para você ver. Está ali nos próximos 30, parágrafo 30 em diante. Da antiga está por ali. Você pode procurar e ver essas realidades. O último eleito tem entrado. O último eleito é o profeta do dia. Se você perceber a manifestação de Deus, aqui teríamos o último, o ômega. É o último eleito. Era quando Cristo estivesse manifestado como ômega. E ele manifestou nos dias do profeta. E soltou o Espírito Santo através da revelação dos selos. Porque estava preso nesses rios denominacionais. Mas Deus aprove soltar o Espírito Santo sobre a igreja. Não para a igreja apenas pular, gritar, falar línguas, curar enfermos, expulsar demônios. Não, isso daí nós já fazíamos. Ele soltou o Espírito Santo sobre a igreja para que a igreja pudesse receber a terceira puxada, a visão da tenda, o 7º selo, a revelação dos 7 trovões. O 7º selo materializado em William Marion Branham. Irmão Branham mesmo pregou que cada mensageiro representa um selo. Então o 7º selo é representado pelo irmão Branham. Você tem que ser muito incrédulo para não ver isso. E quando ele representa o 7º selo, o 7º é o fim. Fim é o amém, é o último. E você tem que estar ligado a esse último. A mensagem que deve ser pregada agora até o arrebatamento é a mensagem deste último. Nós não estamos pregando uma outra mensagem. Quando você ouve falar da mensagem de João, da mensagem da esposa, não estamos pregando uma outra mensagem. Estamos pregando a mensagem do irmão Branham. Exatamente esta que prepara para o rapto. Mas é essa mensagem que ficou escondida nesse rio denominacional da mensagem por estes anos todos, desde 65 até o ano 2000. Mas o Espírito Santo foi solto. Se você não estiver aproveitando dele, então você está preso.
O Espírito Santo não pode trabalhar em você. Você está preso nesses rios denominacionais. E tem que ser solto, cada um. A irmã Brana diz, será solto na hora do entardecer pela mensagem do entardecer. O Espírito Santo de volta à igreja outra vez. Que liberdade o Espírito Santo tem ao voltar à igreja, ao corpo de Cristo, para falar as mesmas coisas que o Espírito Santo falou quando Cristo estava no profeta. Deus estava no profeta falando essas coisas. Agora Deus tem que estar na igreja que comeu este livrinho, essa esposa que comeu a revelação do sétimo anjo. Você não pode comer sem que o sétimo anjo tenha comido. Agora depois que ele comeu, aí nós podemos comer. Ninguém comeu o livrinho. João até olhou, viu tudo aquilo, chorou, porque não havia ninguém para fazer aquela obra. Até que ele ouviu a voz do ancião dizendo para ele, não chore, João, porque o leão venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando João foi olhar para trás para ver o leão, ele viu o cordeiro, porque ainda eram as eras da igreja. Mas quando você chega em Apocalipse 10, as eras da igreja terminaram. Cristo está descendo do céu para cumprir tanto Apocalipse 10, de 1 a 7, como para cumprir 1 Tessalonicenses 4,16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isto cumpriu no tempo que o anjo forte desceu do céu e operou através do profeta. Mas o povo não ficou sabendo nada disso. Até o ano 2000, eu mesmo não sabia nada disso, mas o Espírito Santo foi solto. E solto sobre um povinho, rejeitado, desprezado, pequeno, mas sempre foi assim. Quantos entraram na arca? 8. Mas quantos foram arrebatados? 1. Só Enoque. É assim, quantos receberam a Cristo naqueles dias que ele chegou? Tinha meia dúzia. Quantos receberam o Espírito Santo? De 120 a 500 ali no cenáculo. Você vê que é uma quantia pequena diante de bilhões de pessoas no mundo. Mas Deus tem solto o Espírito Santo sobre a sua esposa. O Espírito Santo não é solto sobre todo mundo, não. Ele não é solto sobre todo mundo da mensagem. Não, o Espírito Santo é solto sobre os crentes verdadeiros, revelados, que pode enxergar o sétimo anjo como Deus encarnado. E se o sétimo anjo é Deus encarnado, aquele nome é o nome do Deus encarnado. Se vocês pudessem perceber tudo isso, ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite, diz o profeta. Abraão restaurado 157. Como ele chamava? Brana. Esse Jeová encarnado chamava Brana. Mas em Lucas 4,18, você vai ver o próprio Jesus dizendo, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, como o Senhor Jeová chamava? Jesus. Olha para você ver, essa é a manifestação do Espírito de Deus em cada época. Enquanto os denominacionais prenderam o Espírito Santo, luteranos, wesleyanianos, pentecostais, prenderam o Espírito Santo. Você diz, mas os pentecostais falaram línguas, curaram enfermos, mas o Espírito Santo, a palavra, que é o Espírito Santo, estava preso, não podia agir. Não tem lugar para a palavra, não tem lugar para a revelação da palavra, não tinha lugar para Jesus. Ele era a palavra e mesmo o povo daqueles dias, os judeus sabendo que ele era a palavra, eles rejeitaram ele ainda. No princípio era o verbo, que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então eles rejeitaram a si mesmo. E agora, nesse dia final, outra vez Apocalipse 10, é a palavra. É Cristo descendo do céu para encarnar num homem. Filhos, é um ministério descendo do céu para encarnar numa pessoa. Por isso essa pessoa revela Cristo na terra, revela Deus andando em 2 pés aqui entre nós.
O Espírito Santo soltou sua palavra sobre a verdadeira igreja. E agora é tempo de nós aproveitarmos. Do ano 2000 para cá estamos aproveitando esta bênção da revelação. Mas se nós também não tivéssemos comido o mesmo que o sétimo anjo comeu, nós não teríamos pregado durante esses 20 anos o que o sétimo anjo pregou no ano de 65, 63 a 65. Se nós não tivéssemos comido, não teríamos pregado. Você pode ver que todo o povo da mensagem não conseguiu comer o livrinho que irmão Branham comeu e trouxe a revelação para nós. Por eles não conseguir comer o livrinho, eles estão aí dentro da era de Laodiceia, e você tem que saber que Jesus está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. É na sétima era, Apocalipse 3:20. Ele está batendo a porta porque ele está do lado de fora. Laodiceia é o movimento evangélico pentecostal. Exatamente esse espírito pentecostal que tomou o povo da mensagem por crer em cura divina, por crer na segunda etapa do irmão Branham, no discernimento, e por não ver a revelação da terceira puxada, da visão da tenda, que estava cumprindo quando o irmão Branham estava dentro daquele quartinho, por aquela semana, recebendo o que o Espírito Santo estava dando para ele, dentro daquele quartinho, e ele vinha e pregava. Isto é revelação, isto é soltar o Espírito Santo sobre um homem, para que este homem pregando, soltasse o Espírito Santo sobre nós. Foi isso que fez o sétimo anjo. A irmã Branham continua dizendo: o Espírito Santo de volta à igreja outra vez. Como? Ele diz: Cristo, Ele mesmo, Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana na hora do entardecer. Isso daqui deveria inflamar a sua alma. O que é isto? O Espírito Santo de volta, outra vez, revelado na carne humana. Qual carne humana que ele revelou? Na carne do seu profeta. Foi Apocalipse 10:1, descendo, encarnando em Apocalipse 10:7, dando o livrinho para ele, comendo o livrinho, e depois ele pregando e nós comendo esse livrinho também, e profetizando outra vez. Não pode ficar apenas naquela profecia do sétimo anjo. A esposa tem esta voz, o Espírito, o profeta e a esposa dizem: vem. Você pode ter ouvido a voz do Espírito e veio. Você pode ter ouvido a voz do profeta e veio. Mas se você não ouve hoje a voz da esposa, você não vai vir. Apocalipse 22:17. É o Espírito, diz o profeta, Laodiceia 162. Irmão Branham diz: é o Espírito, o profeta e a esposa, dizendo a mesma coisa. Por isso que o Espírito diz ao profeta, o profeta diz a nós, os pastores diz para esta igreja, para cada ministério. Cada um de nós, pastor, estamos para ser julgado pela mensagem que nós pregamos. Porque é nós que temos que mostrar para o mundo de hoje que nós comemos o livrinho. Se não comemos, não temos mensagem para pregar, não temos revelação de selos, não temos revelação das eras, não temos revelação da terceira puxada, não temos revelação dos trovões, não temos revelação do sétimo selo, não temos revelação do novo nome. É o pastor que não come, ele não vai pregar nada disso para a igreja. E o irmão Branham diz: com o que temos, isto é, com a cura divina, com o discernimento, primeiro selo, 75, com o que temos, não podemos fazer este rapto, precisamos dos 7 trovões. Pergunta e resposta número 478. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Por que você não aceita a revelação? Por que você não deixa o Espírito Santo solto sobre a sua vida? Por que você fecha seu coração? Por que você prende o Espírito Santo do lado de fora, como Laodiceia prendeu Cristo do lado de fora, e nem ele batendo ela abre a porta?
E nem agora a esposa pregando, você não abre a porta. Eu sou um representante da esposa. Cada pastor é um representante da esposa aqui na terra para pregar a mesma mensagem de William Marion Branham, a mesma mensagem do sétimo anjo, para poder mostrar para você que a revelação que foi dada nos selos, os trovões revelados para nós, é suficiente para nos preparar para o arrebatamento. O demais só Deus pode fazer. Mas você já pensou, você viver com o que você tem, primeira e segunda etapa, e tem a terceira etapa, que foi a vindicação do ministério de irmão Branham, e você não aceita essa vindicação, você não come essa vindicação, você não participa dessa vindicação, você está perdendo tempo. Deixe o Espírito Santo entrar. Solta ele na sua vida. Ele vai limpar sua mente, vai tirar os dogmas, os credos, essa ressurreição isolada e essa coiseira toda de duas pessoas na divindade, um pai e um filho na divindade. Deixa o Espírito Santo entrar para você ver. Ele vai fazer um limpa na sua mente, no seu coração. O que falta é cada um de nós abrir a porta para o Espírito Santo entrar, porque Laodiceia não abriu a porta, e Cristo teve que operar do lado de fora, porque quando o irmão Branham estava pregando, ele está do lado de fora. Eu vou ler aqui para você, mas antes deixa eu citar a mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108, ele diz que quando terminasse a era de Laodiceia, então manifestaria o ministério do Filho do Homem. Se você não crê, filho, que a era terminou, não foi manifestado o ministério do Filho do Homem, e você tem que saber que isso já cumpriu no tempo do irmão Branham. As pessoas ficam em coisas que o irmão Branham não podia falar. Deus diz para ele, não diga a ninguém. Isso tudo que o irmão Branham não pôde dizer para você, é o que ele disse nos selos e você não ouviu, não pôde obedecer. Se não obedeceu, até mesmo quando perguntaram para ele, você tem capacidade para escrever o 23º capítulo de Apocalipse? Eles queriam pegá-lo. E diz, muito bem, sim, mas não pode. Por que não pode? Porque está escrito que não pode aumentar nem diminuir. Filho, os trovões não podem aumentar nem diminuir a Bíblia, porque os trovões são revelações. Os 7 selos é o que você vê escrito na Bíblia, mas os trovões você não vê escrito, João não escreveu. Por quê? Porque era para ser revelado nos dias da voz do 7º anjo. Por isso, os trovões são diferentes dos 7 selos. Porque os 7 selos são os que estão escritos no livro, mas os 7 trovões são as coisas que foram reveladas e que não estão escritas no livro e que não entram em choque. A gente teria que aprender o Espírito Santo de volta à igreja outra vez. Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana, na hora do entardecer. Ele disse, Ele prometeu isto. 206, a festa das trombetas. Houve 3 estágios disto, como eu disse. Os mártires, que você pode ver na era primitiva, tivemos os mártires. Depois, a era dos mártires, porque eles permaneceram com a mensagem primitiva. Então eles morreram na era dos mártires. Aí veio o estágio dos reformadores. Esta era dos reformadores, o estágio dos reformadores, foi muito bom. Você tem ali, para nós simplesmente mostrar o singular ali, o Lutero, o Wesley, o pentecostal. Você tem coisas boas. Esse é um estágio de reformadores. Mas quando veio o Elias, ele não veio reformar, ele veio restaurar o que Lutero não pôde fazer, o que Wesley não pôde fazer, o que os pentecostais não puderam fazer. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então ele veio, restaurou o batismo, restaurou a ceia, restaurou a posição da mulher na igreja, tudo a forma certa, a forma de vestimenta. Ele restaurou tudo porque é o espírito de Elias para combater o pecado da Jezabel do nosso dia, que foi do dia dos Estados Unidos, quando Deus estava em carne humana, revelado na hora do entardecer.
Por que você não deixa Deus revelar através de você agora? Deixa Ele revelar através da sua palavra em você, desta mensagem, destes selos revelados, deste novo nome. Escute bem, e agora o tempo da chamada. O tempo da chamada, o tempo do irmão Brana para cá. É o tempo da chamada. Estamos aqui ajudando a chamar esta noiva. É o tempo desta esposa. É o tempo da chamada desta esposa. E ela tem que sair de luterano, wesleyano, pentecostais, primeira e segunda etapa do irmão Brana. A esposa tem que sair, porque ela precisa ouvir agora a mensagem desse dia final. O Espírito, o profeta e a esposa dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. Tem gente que não tem sede desta palavra. Tem gente que não tem sede dos selos revelados. Tem gente que não tem sede dos trovões. Tem gente que não tem sede do novo nome. Por isso não vem. Mas se você tiver sede, então você vem. É hora de despertar esta sede pela palavra de Deus. Agora é o tempo da chamada. Quando que é o tempo da chamada? Escuta aqui, pelo amor de Deus. Tem aqueles que lutam ali, diz que a era terminou, não terminou, e fica pulando e gritando. Espera lá, filho, pega, eu estou falando de uma revelação que você não tem. Estou falando de uma luz dos selos revelados, abertos, que você não tem. Estou falando dos 7 trovões que foram revelados, que você não sabe. Estou falando do novo nome, que estava encarnado no entardecer, no ômega. Aí que está. Escuta. E agora o tempo da chamada. Deixa eu fazer uma pergunta que você vai me entender. Se eu perguntar assim, irmão Brana, mas quando é a era da chamada? Eu não estou falando com o irmão Brana agora não, com a sua mensagem. Irmão Brana já partiu. Mas eu pergunto aqui, quando é que é a era da chamada? Escuta, quando terminada a era de Laodiceia. De acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Aí ele pergunta, é isso certo? Será que você não pode dizer amém? É certo. Terminou a era da igreja, manifestou Apocalipse 10. É assim que manifesta a esposa nesse dia final. É quando termina a era da igreja. Quando ela pode ver a era terminada para que o ministério do Filho do Homem, o ministério de Elias, o ministério do 7º anjo possa entrar em cena para poder abrir um caminho para nós, para chegarmos a estar prontos para o arrebatamento. 207, para me encerrar, a festa das trombetas. Apocalipse 10, ouça atentamente agora. A noiva chamada da palavra. Cristo, Ele mesmo chamando a noiva. Deixando claro, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo mesmo ontem. Isso é bom. Lá no início, Jesus Cristo mesmo ontem, na Galileia, hoje, nos Estados Unidos, e agora, para sempre, está aqui até o fim do mundo. Ele é o mesmo. Você crê nos ministérios anteriores, no ministério de Jesus? Muito bem. Crê no ministério de William Branham? Muito bem. E o que você fará com o ministério da esposa? Que irmão Branham partiu em 65 e nós ficamos com o Espírito Santo preso, não ficamos sabendo nada do Espírito Santo, revelou, mas nós não ficamos sabendo nada. Até o ano 2000, e do ano 2000 para cá, nós podemos ver esta revelação, ouvir esta revelação. Não abandone, filho, não abandone, não deixe o Espírito Santo preso, solta ele sobre você. Sabe como você solta o Espírito Santo? Dizendo, eu creio que o 7º anjo foi Deus encarnado. Eu creio que os 7 trovões, não 6, 7 trovões foram revelados. Eu creio que 7 selos, não 6. Mas eu leio alguma coisa na mensagem, até no 7º selo, ele nos abriu 6 selos e não pôde abrir o 7º, é o selo da sua vinda. Por certo, meu irmão,
Ele não podia falar para você isso. É o selo, é aquele dia e hora, ninguém sabe. E aquele dia e hora é exatamente em 1963, quando foi dado ao profeta, 28 de fevereiro de 1963. Olha o 7º selo, ali sobre a revista Ciência. Você pode ler 28 minutos, das 18 às 18h28. Tão claro. E a Bíblia diz: e havendo o Cordeiro aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Oh! Isto é que rejubila a minha alma. Muitas pessoas chegaram a pregar até a nuvem, mas eles nunca viram esse dia e hora. Esse é o papel da esposa ver. É isso que nós vimos. Quando eles viram a nuvem, nós vimos o dia e hora. A nuvem não era difícil ver, mas o dia e a hora, que ninguém sabia. E não podia saber no tempo do irmão Brana, por isso ele não falou claro, mas ele mostrou essas coisas. Quando o irmão Brana falou da revelação e da ciência e aqueles 7 anjos vindo, ele falou de 28 de fevereiro de 1963 e não de 8 de março. Oh, quanta incredulidade! A ciência sabe mais do que os pregadores, diz o irmão Brana. E sabe mesmo que a ciência fotografou, mostra aquele dia, mostra a hora, mostra o minuto. E o homem luta contra o dia, contra o tempo, contra a hora. Falta de luz, sabe o que é isso? Demônios que foram soltos sobre o povo, para que eles não vejam a verdade. Mas o Espírito Santo também foi solto sobre os eleitos, para ver o dia e a hora, para ver um profeta, Deus encarnado. Por isso ele era Jeová Deus, naquela carne chamada Brana. Era o ômega. O alfa é Jesus, o ômega é Brana, porque é Jesus em Brana. Brana é o novo nome do Senhor Jesus Cristo. É a manifestação de Jesus nos dias finais. Que ele não ia vir ele mesmo, Jesus, pisar na terra. Não, Senhor. Ele já veio aqui. Agora ele desceu, veio na nuvem. E da nuvem ele desceu e materializou num profeta. Para quê? Para revelar estas verdades para nós. O Espírito Santo foi solto. Por isso, o que diz o Espírito, o profeta, a esposa hoje diz a mesma coisa. Obrigado, Senhor, por esta luz. Ajuda esse povo, que cada um de nós venhamos regozijar com a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Deus de William Brana é aquele que me ama, agora é meu também. Eu sou agradecido, eu tenho recebido a graça que Ele tem. A luz que agora eu vejo é apenas um lampejo, a glória que há no céu. Deus tem me concedido, estava escondido ali detrás do véu. Eu hoje tenho glória, um rito de vitória que vem do coração, e a felicidade que vem com a verdade da revelação. Um som de alegria, ó doce melodia, agora vou cantar. Eu tenho um novo nome que o Filho do Homem veio revelar. Um nome venerado tem significado, sublime é o Pai. A noiva
noiva está selada e foi predestinada, com Cristo ela vai. Eu hoje tenho glória, um grito de vitória que vem do coração, e a felicidade que vem com a verdade da revelação. Tudo está revelado, eu fico emocionado com o Cristo que Ele fez. Aquilo que eu não via, a mensagem do dia, chegou a minha vez. Agora com seu povo eu canto um hino novo, uma linda canção, e cheio de coragem, ouvindo a mensagem pregada por João. Eu hoje tenho glória, um grito de vitória que vem do coração, e a felicidade que vem com a verdade da revelação.